Graça e paz, meu querido ouvinte. É um prazer estar aqui com você mais uma vez, num vídeo novo para a sua vida, para a sua família, para abençoar você. E eu quero, nesta noite, retomar a ministração que nós começamos a respeito de reino de Deus e de política. E se você se recorda, nós começamos lendo o texto de Juízes, capítulo 9, do versículo 8 em diante. Antes de começar a ministrar, eu queria te pedir que, se ainda não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe com todas as pessoas do seu convívio, né? Deus está fazendo coisas tremendas a respeito desse trabalho. Mas, como eu estava dizendo, nós usamos no último vídeo a figura do apólogo de Jotão. O apólogo é uma forma de narrativa muito parecida com a fábula e que seres inanimados têm vida e começam a falar e começam a trazer um ensino principal. E este apólogo tem um ensino principal, que é o governo nas mãos erradas pode trazer destruição. O texto fala, basicamente, do final do período do juiz Gideão. Israel não tinha rei, então, nesse período dos juízes, as tribos andavam soltas e era muito comum tribos que viviam ao redor invadirem o território das tribos para saquear, para pilhar a criação, a parte da agricultura, tudo era roubado, saqueado. Então eles se juntavam, clamavam a Deus, pediam um libertador e Deus enviava. E quando terminava aquele período, eles se dispersavam mais uma vez. Não havia rei, né? E Gideão foi levantado por Deus para guerrear contra os midianitas. E Deus abençoou, teve vitória, você pode ver isso desde o capítulo 6, e pode acompanhar todos os detalhes. Porém, quando Gideão terminou a sua obra, Gideão não quis mais continuar a ser líder e não quis se tornar rei de Israel. E aí, os seus filhos começaram a brigar por isso. E havia um filho, que era na verdade um filho bastardo, chamado Abimeleque. Ele então mata todos os irmãos e se proclama rei. Vai para uma cidade, a cidade de Siquém, e lá se proclama rei. E depois de algum tempo, ele se volta contra a própria cidade, destrói a cidade, por conta daquilo que havia no coração dele, da essência dele. A essência ruim. Começou muito mal, com o sangue derramado dos próprios irmãos, e um reino assim não poderia ser abençoado por Deus. Mas aí onde é que eu quero chegar e o que isso tem a ver conosco, aqui no Brasil, aqui no nosso estado, na nossa cidade? Deus quer que a cidade, o estado, a nação seja governado por homens justos. Porque homens justos são homens que proclamam leis justas, são homens que legislam leis justas, aplicam e executam leis. Esses homens, eles precisam ser colocados nos postos que precisam estar para liberar esse espírito de justiça, de retidão sobre a nação. E por isso eu queria que você lembrasse do que eu falei. O nosso papel como igreja é trazer a mensagem do Evangelho e é implantar o reino de Deus na terra. E essa autoridade sobre a terra está temporariamente entregue nas mãos de Satanás, não de uma maneira definitiva,
mas de uma maneira temporária. Satanás tem colocado sobre a terra, tem infligido sobre a terra um governo de morte, de dor, de aflição, de descontentamento. E a igreja precisa se levantar. Muitas vezes nós oramos assim, poxa, por que Deus não faz alguma coisa? Deus quer fazer alguma coisa. Só que Ele, da mesma forma que no início colocou o homem para administrar a terra, agora Ele está consertando a besteira que o homem fez, porque o homem tem que voltar e resolver o problema que criou. E quem vai fazer isso é a igreja. Bom, talvez você me diga, mas o apóstolo Renato, não combina a igreja com política? Eu acredito que assim como Abimeleque não era a pessoa de Deus para governar Israel, eu creio que Deus levanta homens para governar a nossa nação, o nosso estado e as nossas cidades segundo o coração dele. Eu sei que nem todos se tornarão vocacionados e chamados para isso. Mas se você não é vocacionado nem chamado para ocupar um destes cargos, e quando eu estou falando de governo, gente, eu não estou só falando da política eletiva, eu estou falando dos outros setores, do poder judiciário, que você presta concurso para entrar, do legislativo, do executivo, da mídia, do empresariado. Nós precisamos estar lá para colocar leis justas, leis boas. Nós não podemos viver dentro de um capitalismo selvagem. Nós não podemos viver debaixo de leis injustas, erradas, equivocadas. E a igreja tem que fazer isso. Alguém tem que ir fazer. Se você não é vocacionado, como eu dizia agora há pouco, então é chamado para orar. Se você quer fazer mais do que orar, você pode trabalhar nos bastidores, você pode lançar pessoas. E se você tem um chamado específico para ocupar um desses cargos, então vá e faça o seu melhor. O problema da nossa terra, muita gente diz, olha, se você entrar na política, você vai se corromper. A corrupção, ela está aí por causa do inferno, por causa do diabo, por causa de homens maus. Homens que andam segundo o conselho dos ímpios, o conselho de Satanás. Se nós começarmos a mudar isso, devagar, aos poucos, nós faremos uma grande mudança, uma grande revolução. Portanto, eu sei que tem muita coisa suja na política. Eu já vi coisas terríveis. Mas eu não posso, tendo compromisso com a palavra de Deus, dizer uma outra coisa a não ser isso, que Deus quer salvar a nossa nação, Deus quer curar a nossa nação, sarar a nossa nação. E Ele precisa de homens e mulheres justos, justas, para ir aonde tem que estar e fazer o que tem que ser feito. Muito obrigado, querido. Deus te abençoe. Beijo no seu coração. Shalom.